Vamos à casa do Senhor. Então, a alegria de Davi não é só quando ele iniciou o culto, quando ele iniciou o momento da adoração. Só de ouvir alguém dizer, hoje tem culto, o coração dele já se encheu de alegria, porque ele entendeu que ele ia ter um encontro com a graça e com o poder de Deus. Quantos creem que Deus está na casa nessa noite? Glória a Deus. E eu quero meditar com você nesse texto. Texto do Evangelho de João, no capítulo 10, é um texto muito interessante. É um texto que é particular do Evangelho segundo escreveu João, e o título é Jesus, o bom pastor. Talvez para a gente ter uma compreensão mais clara desse texto, sem dúvida, na verdade, é necessário não analisar o capítulo 10, não analisar apenas o enredo, a continuidade do texto, versículo 1 em diante, mas a gente precisa avaliar todo o contexto da história. Jesus não fez a citação do bom pastor de forma aleatória. Jesus não estava numa tarde distraído e convocou os discípulos à multidão e disse, olha, eu vou contar para vocês uma história, eu preciso falar de um bom pastor. Ele não fez essa narrativa em vão, ele faz isso dentro de um contexto. Há todo um enredo que envolve a citação do bom pastor. Então, para você entender o que Jesus quer dizer com esse texto do bom pastor, que não é de fato uma parábola, é uma citação, você precisa avaliar pelo menos o capítulo de número 9, porque é o capítulo de número 9 que prepara o pano de fundo para a citação do bom pastor. Então você só vai entender o capítulo 10 de maneira profunda se você analisar o capítulo 9. E o capítulo 9 vai trazer a revelação para nós de um grande milagre que Jesus vai realizar. O milagre da cura de um cego de nascença. Não é alguém que ficou cego ao decorrer da sua vida, da sua juventude ou da sua infância. A Bíblia diz que esse cego nasceu cego, ele era cego de nascença. E é interessante observar que ele era cego de nascença. Por quê? Porque os discípulos vão fazer uma pergunta a respeito desse cego. Eles têm uma dúvida a respeito da enfermidade desse cego de nascença, dessa deficiência dele. A pergunta dos discípulos é estranha. Quando a gente olha o texto à primeira vista, a gente não percebe a estranheza da pergunta dos discípulos. Eles vão fazer a pergunta para Jesus assim, Senhor, diga para nós, Rabi, versículo 2 do capítulo 9, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Não tem lógica a pergunta dos discípulos. Se eles perguntam, os seus pais